O que é que acontece quando o preço do combustível sobe, a cesta básica dispara e as pessoas saem às ruas? Angola está a viver um momento muito delicado, mas será que nós entendemos o que está por detrás dessa crise? Antes, quero agradecer a todo mundo que mandou mensagens para mim a certificar que eu estou bem. Enquanto saía do ponto para a minha casa, sim, fui atacado atirando algumas pedras sobre a minha viatura. Algumas pessoas me confundiram com marimundo, mas eu orei que chegasse em casa com saúde e segurança. Em nenhum momento orei para que Deus protegesse o carro. Talvez tinha que ser mais claro na minha oração. Ou seja, trabalho até o ponto de ser confundido com marimbondos. Voltando ao ponto, por que Angola vive essa crise? Deixa eu puxar essa cadeira aqui para vos explicar rapidinho. Ok, vamos lá. Imagina que Angola é uma grande casa. E nessa grande casa tem um pai chamado governo que tem muitos filhos. E esses filhos eles precisam comer, brincar, ir à escola e trabalhar. E para muitas dessas coisas acontecerem, eles precisam de combustível. Então um dos filhos mais velhos, bem vivo, decide criar uma empresa chamada Sonangol Distribuidora. Aí ele começa a vender combustível para todos os irmãos. Aí o papai fala assim, olha, Sonangol, para não venderes o combustível muito alto, eu vou começar a dar alguns subsídios e você reduz o preço do combustível para os teus irmãos. É tão famosa chamada subvenção dos combustíveis. Isso funcionou durante alguns anos. Chegou uma fase que o nosso papá governo ficou sem dinheiro. Então entrou em contato com outros tios para lhe ajudarem. E um desses tios foi a FMI. A FMI disse assim, olha, eu posso te dar dinheiro para te ajudar, mas só que você vai ter que parar de dar subsídio ao teu filho Sonangol e investir parte desse dinheiro na agricultura, na saúde, indústria e outras infraestruturas que precisam de mais atenção, porque estás a gastar muito dinheiro com a Sonangol. Aí o papá volta e fala com a Sonangol, filho, eu vou ter que te dar alguma independência, a famosa chamada de privatização da Sonangol. Ou seja, a Sonangol vai entrar para ser uma empresa privada e ela não pode ser privada com apertamento do orçamento público a continuar a receber subsídios do Estado. Então, o Estado, em 2023, começou a fazer a redução da subvenção. Consequentemente, a Sonangol, ao parar de receber os subsídios, começou a ajustar também o preço do combustível para ela não ter que perder muito. Agora, onde é que entram os outros tios, como a Sonagalp, a Pumangol, a Total? Bem, todos esses tios dependem da Sonangol Distribuidora. A Sonangol Distribuidora, ela vende o combustível para esses irmãos todos e eles compravam mais barato, agora estão a comprar mais caro, tiveram que ajustar os preços também para conseguirem sobreviver ao mercado. Mas como é que tudo isso afeta a crise? Bem, é o seguinte, é que Angola ainda é um país que nós precisamos do combustível para sobreviver. Mas antes disso, por que o gasóleo sobe mais do que a gasolina, quando antes parecia que a gasolina era mais cara? É que o nosso papá governo, afinal de contas, ele gastava mais dinheiro no subsídio do gasóleo do que da gasolina. É só nós olharmos para a nossa indústria. Os agricultores, tratores, transportes públicos, todos eles utilizam mais gasóleo do que a gasolina. E, infelizmente, o nosso papá governo ainda não parou de reduzir os subsídios ao nosso irmão Sonangol Distribuidora. Na verdade, se o Estado remover toda a subvenção, o combustível pode ir para mais de 1000 kwanzas por litro. Mas como é que tudo isso afeta? É que todo mundo usa combustível, agricultores, transportes públicos, indústrias, e para eles conseguirem sobreviver ao aumento do combustível, tiveram que ajustar os seus preços de venda de seus produtos, de venda de seus serviços. E ao fazerem isso, afeta o quê? A cesta básica. E afetando a cesta básica, afeta quem? Afeta a população que não tem o poder de compra da tão famosa cesta básica. Então o povo saiu às ruas em protesto ou manifestação. Só que essa manifestação foi desordenada, consequentemente atacou-se ou vandalizou-se bens privados. Empresários grossistas e retalhistas foram afetados. Só que quando você afeta os empresários que vendem as tais cestas básicas, o país entra numa escassez. Se o país entra numa escassez, os grossistas, os empresários, perdem o poder de vender produto. Se não tem ninguém que venda o produto, os que sobram, os que resistem, eles vão ter que vender a um preço mais alto. Ou seja, nós estamos a entrar para uma direção em que, na verdade, as consequências é da cesta básica disparar por causa de alguns empresários que entraram à falência. Então,
qual é a solução? Nós precisamos de 3 soluções, uma imediata, uma a médio prazo e uma a longo prazo. Qual é a solução imediata? O papá governo vai ter que sentar com os filhos, vai ter que sentar com os filhos religiosos, vai ter que sentar com os empresários e com a classe dos transportes, a ANATA, e terem que ter uma conversa rápida para estancarem o problema temporariamente. Depois temos que saltar para uma solução a médio prazo, em que, infelizmente, o governo vai ter que criar uns subsídios temporários para ajudar os empresários que foram afetados. Por quê? Porque se eles não têm o poder de vender produto, a população não terá onde comprar produtos. E se não tiver onde comprar produtos, ou seja, a crise continua a disparar e vai ter mais manifestações, mais ataques a bens privados e públicos. Algumas pessoas serão atacadas por consequência da escassez, da fome a disparar. Então, alguns empresários vão precisar receber alguns subsídios do governo para conseguirem voltar ao game. Ao mesmo tempo, o Estado precisa, a longo prazo, apostar mais em refinarias. Por que, Miguel? Porque apostando em refinarias, o nosso papá governo, ela vai reduzir o custo da importação. E Angola tem uma grande vantagem. Angola pode exportar a gasolina e o gasóleo para os países em volta. Congo Democrático, Congo Brazzaville, Namíbia, Zimbábue, Camarões, Gabões, todos esses países precisam do combustível e Angola pode ser um ponto para distribuição. Mas só que essa é uma conversa do nosso papá com outros tios em sua volta para chegar a essa conclusão. E para nós, os filhos, nós precisamos terem atenção à forma como a gente faz a nossa manifestação. Para a gente não afetar nossos irmãos que também estão a passar por situações como a nossa e, consequentemente, serem afetados, ficarem em escassez, serem vandalizados e perderem todos os seus bens. Nós estamos a queimar carros, eu fui atacado, jogaram pedras, quase que perdi a vida. Se eu te mostrar a pedra, para tu veres, quase que eu perdi a vida. Alguém quase me acertava com aquela pedra na cabeça, em alta velocidade. E nós estaremos a nos matar uns aos outros em consequência daquilo que nós estamos a passar. Sim, manifestações sim, mas vandalismo não. Vamos com responsabilidade expor as nossas ideias e opiniões de uma forma que nós não agravemos mais as situações, mas encontramos um meio termo de resolver as situações. Com certeza, o governo precisa tirar tempo para conversar com a população e encontrar um meio termo. Do contrário, isso vai para um caos. Então, papá governo, encontrar um tempo para sentar com os teus filhos, senta com os líderes religiosos, senta com os empresários e senta com a classe dos transportes temporária a curto prazo, porque esses empresários vão perder o poder de compra e vão ter que se virar com o que têm, como? Aumentando o preço para conseguirem compensar as suas percas. Eu chamo Angola para uma consciencialização e pensarmos coletivamente onde nós queremos ir, como sociedade, como pessoas, como governo, onde é que nós queremos chegar. É momento de reflexão, é momento de crescermos como pessoa, é momento de estarmos unidos, encontrarmos uma solução juntas. Na verdade, nós temos que começar a pensar Angola e não pensar individual. Vamos pensar Angola, assim como diz Geraldo Dalo. Estou convosco. Foi.